Olá pessoal, vamos gravar aqui mais um vídeo pro canal. Hoje é domingo. Ontem meio corrido, não deu pra gente fazer o vídeo do sábado, mas vamos gravar e ver se a gente coloca no YouTube ainda hoje. Boa noite, né? Porque agora já são quase 18 horas em Manaus. Estamos aqui pelo Japim. Eu acredito que aqui é a Estrada do Contorno, não lembro. E o tema de hoje, pessoal, é Plásticofilme pós-indústria ou pós-consumo. O que motivou a gente falar desse tema aí é que nesse momento nós estamos trabalhando aí com polietileno. Trabalhando aí com aparas filmes. E o nosso projeto, né, nesse momento, são com aparas pós-indústria. E a gente tem interagido aí com parceiros aí, a gente ouve ou eles perguntam aonde comprar para limpas. Então ontem mesmo um amigo ligou dizendo que lá um parceiro dele estava querendo comprar umas toneladas de aparas de plástico limpas. E eu falei para ele do meu conhecimento. Não sei dizer, ou saberia dizer para ele aonde encontrar umas aparas de plástico limpas. E eu falei para ele conversar com um amigo dele, porque ele estava me relatando que esse amigo está começando agora com uma produção de aglutinado, de recuperação, né, de plástico, produzindo grão. E eu falei para ele que não tem essas aparas limpas que as pessoas ficam falando, não. Porque tem 3 tipos de aparas, que é o básico, né, que sempre está surgindo aí no mercado. São as aparas de plástico filme pós-consumo, pós-indústria, e uma outra que também vem ser de pós-indústria, né? São de fábricas pequenas ou médias ou grandes, que são as bobinas que apresentam alguns detalhes que não passa na qualidade, e essas bobinas são cortadas para recuperar, passar no aglutinador ou no moinho, né, e para a extrusora para fazer o grão. No aglutinador, que é o mais comum, é o mais popular, né, aglutina ele para ir para a produção de grãos. Porém, algumas fábricas têm aí o
sistema forçado na extrusora. Então passa no moinho e vai para o sistema forçado, que vai conter um custo, né? Com certeza a operação vai ser bem mais barata, com menor custo e maior produção. Mas que não é o caso desse parceiro que está aí em busca das aparas de plástico filme. Então é uma ilusão. Eu comprei umas aparas, ou as aparas lá da fábrica fulano de tal, são limpas. Gente, limpa no sentido que você não precisa lavar, porque está suja lá com areia, com barro, com contaminante desse perfil aí. Mas as aparas das indústrias vêm algumas coisas misturadas, alguns tipos de plástico que não é polietileno, nem de baixa, nem de média, nem de alta, é outro tipo. Você precisa tirar. Vem adesivos, você precisa tirar. Vem fitas. Eu não vou tirar as fitas. Bom, se você não tirar as fitas, você tem que mudar o processo. Saber o que está fazendo para você organizar esse plástico com fitas adesivas, seja aquelas fitas adesivas transparentes, e você fazer um processo nesse plástico aglutinando. Aí já não vai para o sistema forçado, né? Tem que ser aglutinado, e tem que ser um aglutinado bem micronizado, mas bem micronizado mesmo, para você conseguir passar aí numas 2 telas 60. E dependendo do que o cidadão vai produzir, não vai ter muito problema, né? Porque na realidade todo o processo tem que ser de acordo com o que o seu cliente vai produzir com esse grão. Exemplo, o cara vai produzir saco de lixo na 0,8, 0,008. Então uma micra mais grossa um pouco, né? Vai te dar oportunidade de você trabalhar mais tranquilo. Agora, se você vai fazer bobinas na 0,2, 2,5, então tudo depende do que o cidadão vai produzir com essas aparas que você está processando, que você está produzindo o grão. E aí a gente acompanha aí parceiros recebendo as aparas e começa a reclamar que está suja, porque falaram para ele que eram aparas limpas. Se você quer comprar essas aparas para jogar direto no aglutinador, sem essas mãos de obra, essa mão de obra de escolha, aí você tem que comprar essas bobinas que eu falei aí, que não passou pelo sistema de qualidade, e daí você vai cortar essas bobinas e essas aparas estão limpas. Aí você vai trabalhar lá com um operador, pode estar cortando e depois
fazer esse processo. Ou uma pessoa cortando, fazer um pequeno pulmão ali, e um aglutinador trabalhando. Então vai lá. Mas essa ilusão de comprar aparas limpas, então o cidadão usou a seguinte expressão: Uchoa, tu sabe aonde tens aí umas aparas limpas? Eu tenho um parceiro aí que está começando a produzir agora e ele quer comprar umas aparas limpas. E quando falou aparas limpas, a impressão que dá é que ele está querendo comprar de pessoas que estão fazendo a devida seleção, né? A escolha dos materiais, mas não. Ele está querendo comprar aparas limpas para jogar direto no aglutinador. Isso aí não vai funcionar. Isso aí é perca de tempo atrás desse tipo de aparelhos. No mercado é muito complicado, difícil isso aí. Até mesmo porque quem tem bobinas nessas condições, geralmente já tem ali um pequeno departamentozinho ali para refazer, né? Para fazer o processo de aglutinar, ou já destina para algum parceiro para fazer uma mão de obra e voltar para sua produção. Dificilmente tem alguém descartando essas bobinas com frequência. Isso aí é muito esporádico. Então, pessoal, o tema era esse aí. Porque se você está com projeto, ou você já está envolvido no processo de escolhas para aglutinar e fazer o grão, ou que seja no sistema forçado, essas aparas têm que ser realmente limpas, tirando os contaminantes aí. Outro dia a gente ouviu um comentário, né? Por umas 2, 3 vezes, que das mesmas aparas que nós estamos trabalhando, enquanto nós estávamos fazendo lá 4 toneladas, um outro parceiro já tinha feito 12. E a gente ficou curioso, né? Realmente parecia um negócio muito vantajoso. É uma diferença muito grande, de 4 para 12. E depois a gente foi ver que o parceiro não tem uma equipe, ele tem lá umas 2, 3 pessoas fazendo lá uma pequena triagem e jogando tudo no aglutinador, depois jogando no tanque com água e depois secando. Dependendo do produto que você for fazer, até que vai funcionar, né? Mas tudo depende do processo da produção do seu cliente. E daqui a um dia a gente ouviu falar: olha, o parceiro perdeu lá o contrato e as aparas estavam, o aglutinado, né, estava muito ruim, o grão não estava tão limpo, e por aí vai a conversa, né? Quem já sabe, quem é da área sabe do resultado, não precisa muito comentário.
outro falou: não, mas isso aí não precisa limpar muito não, é pra fazer pra mangueira. E não é bem assim, pessoal. Mesmo que seja para fazer pra mangueira, precisa ter uma boa escolha, uma boa triagem para você fazer com qualidade. Do meu ponto de vista, o que vende é qualidade. Se você faz um grão com qualidade, fica mais fácil de você não só colocar no mercado, como você que vai usar ou vai vender, precisa de estar com qualidade bem filtrado esse grão e não ter alguns contaminantes. Porque quando você joga essas aparas com fitas, com adesivos, você pode até jogar num tanque com água e você vai tirar parte desses contaminantes. Mas aquele que fundiu dentro do aglutinadozinho, daquele grão aglutinado, você pode lavar 5 vezes esse aglutinado, que você não vai tirar esse contaminante que está dentro do plástico, que fundiu ali com a temperatura. E o que eu estou falando para vocês não é o que me falaram, foi o que eu já fiz. Peguei o aglutinado realmente sujo, com aparência assim de sujeira mesmo, e passar 5 vezes na água, uma água após a outra, e depois colocar para escorrer um pouco o excesso de água, jogar no aglutinador e passar na máquina e observar a sujeira que está nas telas. E a escolha é lenta, né? O detalhe que não é fácil. O que custa caro na realidade não é a compra das aparas. O que custa caro é o processo, é a limpeza, é a descontaminação, né? As pessoas não conseguem produzir muito por dia, e não é por falta de boa vontade não, de agilidade, é porque precisa de atenção, é um pouco trabalhoso. Então, voltando nas aparas limpas, tanto as aparas pós-indústria quanto as aparas pós-consumo. E qual é a pós-consumo? É aquela que vem de pequenas lojas, pequenos comércios, pequenos supermercados, né? Pequeno mercadinho. Essa de pós-consumo, ela é mais trabalhosa. Essa aí sim, no geral, se você quiser aproveitar tudo, vai ter que lavar. Uma parte dessas aparas vai ter que lavar, porque você vai ter aí açúcar, né? Aparas que vem com uma pequena contaminação de açúcar. E açúcar é complicado nas aparas de plástico. Se tem algo que vai bagunçar com a tua produção,
é o açúcar, é o doce, né? Alguém às vezes, já vi alguns parceiros se preocupando, porque vem muita gordura, vem melado de óleo. Bom, para fazer aí um grão canelinha claro é um pouco complicado, mas se for para fazer para azul ou para saco de lixo preto, né? Isso aí não é problema. O óleo não é problema nas aparas. O óleo não é problema. O problema é o açúcar. Aí tem que lavar. Tem que ter processo, né? Lavar, tem que secar. E eu diria que você vai precisar usar um pouco de alta, um polietileno de alta, pode ser de frasco ou de garrafinha, dependendo da região, né? Como é que chama? Uns chamam garrafa de sopro, cada um com seu linguajar, dependendo da região. Você pode usar aí uns 10, 15% de alta nesse plástico que veio de supermercados, que você consegue recuperar ele direitinho. Mas o que vale a pena frisar é aparas limpas. Não se iludam com essa conversa de vou comprar aparas limpas. O fulano tem lá umas aparas limpas para vender. Essas aparas só estão limpas se ela passou por uma triagem. Se passou por uma triagem, o cidadão está vendendo ela, seja em big bags ou em fardos, né? Aí tudo bem, você vai pegar essas aparas, vai colocar no teu processo, seja aglutinando ou passando no moinho, se o sistema for forçado, né? Do contrário, é ilusão o cara olhar as aparas transparentes, porque existe uma ilusão de ótica. Você olha e realmente está tudo transparente, está tudo bonitinho, mas você não pode jogar simplesmente no aglutinador e jogar quando chegar na extrusora, ela vai mostrar para você que não é bem assim. Esse material tem contaminação. Hoje a gente está com a equipe fazendo essa triagem, essa limpeza. Esse é o projeto do momento, né? Então, sabemos um pouco o que estamos falando, mas nós estamos aprendendo. Se você tiver aí um comentário, tiver uma sugestão, faça para nós aprimorar mais o nosso conhecimento. E se você não souber, estiver começando agora, se a gente puder ajudar, faça-nos a pergunta e vamos responder. E vamos aqui pela Noel Nutri, Cidade Nova. Vamos finalizando por aqui o nosso vídeo para não ficar muito longo. O assunto era esse hoje. Muito obrigado aí pela sua visualização. Tem nos apoiado aí com o crescimento do canal.
Então, pessoal, boa noite. E até o próximo vídeo.